O Ecovia está no balneário de Ponta Grossa dos Fidalgos e nós vamos levar você para conhecer a maior lagoa de água doce do estado do Rio de Janeiro, Lagoa Feia. A Lagoa Feia era, há alguns milhares de anos, parte do delta do Rio Paraíba. Com o passar do tempo, o rio foi carregando sedimentos da região serrana e aterrando a baía rasa desta parte do delta. Assim, a Foz do Paraíba acabou ficando em Atafona, em São João da Barra. O Rio Paraíba do Sul, ele foi responsável pela formação não só da Lagoa Feia, também sobre toda a cidade de Campos, toda a Baixada Campista, juntamente com o mar e outros rios menores. Então quer dizer que a nossa região era como se fosse um Pantanal? Exatamente. A ideia de Pantanal, ela implica numa planície encharcada, com pântanos, com brejos, com muitas lagoas e com uma flora e fauna rica. Então, em Campos Campos é, na verdade, o grande Pantanal fluminense, Estima-se que existiam mais de 200 lagoas que foram drenadas e mortas. Quando se constroem canais, alteram a rede natural de drenagem, pode ocasionar, por exemplo, aceleramento de sedimentos, inundações e uma série de impactos vindos das obras de engenharia. A bacia da Lagoa Feia ela é formada principalmente sobre duas subbacias, duas grandes subbacias, que é a bacia do Ururaí e Imbé e a bacia do Rio Macabu. O Ururaí ele tem uma peculiaridade, que ele é um rio que possui a sua nascente e foz em lagoas. Ele nasce na Lagoa de Cima e vem desaguar aqui na Lagoa Feia. Por ser um rio de planície, ele é um rio então que sofre constantemente com o fenômeno de inundações. A última grande inundação registrada no ano de 2008, com milhares de pessoas impactadas. A gente tem que ter sempre em mente que isso aqui é um sistema, portanto, da lagoa, do Rio Imbé até o Canal da Flecha, a Lagoa Feia sendo então o ponto de para onde essas águas estão indo. Então, se aqui tá cheio no Rio Ururaí, tá cheio na Lagoa de Cima também. O Rio Ururaí, que é um dos principais contribuintes para a água que chega à Lagoa Feia, ele, por ser um rio de planície, ele já teve um padrão meandrante. O que isso quer dizer? Que ele já teve um padrão de curvas, dada a sua baixa energia na planície. Com as intervenções do extinto órgão, que é o Departamento Nacional de Obras e Saneamento, extinto no governo Collor, DNOS, eles retilinizaram o Rio Ururaí, ou seja, eles fizeram uma obra de canalização do rio, e aumentaram então o fluxo de água, portanto, a carga maior de sedimentos, trazendo então esses sedimentos para a desembocadura aqui na Foz do Ururaí, na Lagoa Feia. Isso altera em quê? Vai o quê? Vai aterrando a lagoa? Vai diminuindo a profundidade, é isso? Exatamente. Altera o balanço sedimentológico na lagoa,
né, e reduz então a profundidade da lagoa aqui na foz do rio Ururaí. E essa retilinização do rio também influencia nessa questão de enchente, né? Porque essas curvas servem para diminuir a velocidade da água, né? Para amortecer, né, esse tempo para desacelerar esse tempo de fluxo de água, que quando retilinizado, essa água então vai com mais força e tornam então as enchentes ainda maiores para comunidades, a exemplo do bairro de Ururaí, localizado à margem da BR-101. Então, qual seria a intenção, né, com que objetivo esses canais foram feitos? Bom, o DNOS, quando propõe-se a cortar toda a Baixada Campista, né, com uma rede de mais de 1.200 quilômetros de canais, ele está com uma ideia progressista, né, e com uma ideia de que a natureza, ela então precisa ser corrigida. Então ele redireciona um fluxo natural que antes corria para o rio Iguaçu, hoje Lagoa do Açu, e traz todos esses canais para a Lagoa Feia e o Canal da Flecha, né? Então a Lagoa Feia hoje, ela age como um grande bolsão de todas as águas da margem direita do rio Paraíba do Sul. Em Ponta Grossa nós temos em torno de 250 pescadores. Lembrar que são pescadores cadastrados. O que significa isso? Pescadores que recebem o defeso na época no verão, na época que está proibido pescar. Porque tem outros pescadores que preferem não se cadastrar. Então nós falamos em 250 pescadores cadastrados aqui na Lagoa Feia. Esses pescadores, eles se organizam nos portos, eles têm pequenos portos ao longo da costa aqui da lagoa. Esse aqui é o porto do Balneário, conhecido como Porto do Balneário, que é o maior, onde muitos deles atracam os seus barcos aqui, né? Nós fomos para o do seu Tebinha para navegar e percorrer a lagoa no barco do seu Diorlene. A Lagoa Feia fica dividida entre os municípios de Campos dos Goitacazes e Quissamã. A Lagoa Feia, como nós conhecemos hoje, ela já teve uma expressão espacial muito maior. Em 1856, ela já teve um espelho d'água de aproximadamente 360 quilômetros quadrados. E em 1939, ela já teve um espelho d'água de aproximadamente 270 quilômetros quadrados. Até 2008, a Lagoa Feia teve um espelho d'água de 172 quilômetros quadrados. Então, falar da história da variação do espelho d'água da Lagoa Feia, ela se tornou, de certa forma, sinônimo de falar de uma redução, né? Uma variação no sentido de redução, né? Exceto depois de 2008, que a Lagoa Feia passou então a ter um espelho d'água de 200 quilômetros quadrados, né? É sempre importante ressaltar que esse espelho d'água ele pode variar para mais ou para menos, como o evento que teve em 2008, que ela chegou a 580 quilômetros quadrados, superando até mesmo o tamanho da Baía de Guanabara. O Ecovia vai para um intervalo rapidinho e já volta.